O Na Ponta da Língua está de volta. Estamos começando mais uma temporada que apresenta os sabores do sertão. Desta vez, vamos acompanhar desde a produção dos alimentos, seja no campo ou nas pequenas fábricas familiares, até chegar aos pratos com toque de chefe. E o nosso ponto de partida é aqui de Petrolina. Com as bênçãos do Rio São Francisco, vamos conhecer a cambraia, que parece um beiju de tapioca, só que é menor e mais consistente. Também vamos encontrar com uma chefe de cozinha que vai nos ensinar uma receita deliciosa. Vamos comigo, que a nossa temporada está só começando, sempre com boas histórias e sabores deliciosos. Cambraia, o nome de um tecido que ganhou outro significado aqui no semiárido nordestino. Virou iguaria saborosa, feita com goma de mandioca. Aqui em Petrolina, um local guarda esse patrimônio gastronômico do sertão. É a casa de cambraia Dona Maria e Zé Miúdo, que a gente vai conhecer agora. Quem vai nos apresentar esse local é Dona Marta, que é cambraieira, está aqui desde o começo desse projeto, né, Dona Marta? Como é que começa esse trabalho da senhora aqui? Esse trabalho começou, a gente fez um grupo de mulher, né? A prefeitura há 32 anos fez um grupo de mulher e nós começamos, tem a presidente da cambraia, que é Dona Graça. Ela hoje está em cadeira de roda, mas até hoje ela ainda é a presidente da Casa da Cambraia. Aí era um grupo de 12 mulheres e nós começamos a trabalhar aqui com a ajuda da prefeitura. Deu assistência por 3 meses e depois de 3 meses ele mandou nós andar com nossas pernas, né? Aí passamos 28 anos ali no museu, que agora ficou memorial, né? E depois o filho de Fernando Bezerra construiu esse palácio aqui e nós hoje estamos aqui. E agora vocês vão conhecer o espaço que nós temos. Então vamos lá! Aqui é o memorial da Casa da Cambraia, onde nós trabalhava. E era um grupo de 12 mulheres que trabalhava aqui, mas teve umas que saiu, teve outras que mudou de cidade, teve outras que mudou para outro lugar. E dessa época, por enquanto, só tem eu. Mas a cambraia ainda está de pé. Toda semana, um dia da semana, a gente saiu 3 mulheres com as caixas na cabeça, ia para o centro, né, andando de ônibus. Naquela época era mais dificultado, era mais difícil, a gente ia nos ônibus, dava reclamação porque as caixas atrapalhavam os passageiros e os motoristas ainda davam bronca na gente, mas nós vencemos, graças a Deus que nós vencemos. Hoje está outra coisa, naquela época nós não tínhamos freguês para comprar, hoje os freguês chegam e nós não damos conta. E esse espaço é dedicado a Dona Maria e seu Zé Miúdo, foi quem nos ensinou a fazer a cambraia. A cambraia é muito importante, tem vários professores que mandam coisa para fazer encontro aqui com as crianças, e as crianças gostam muito, já vieram grupos de crianças, graças a Deus, e eles gostaram muito. Dona Marta, e aqui virou
um ponto turístico, né, da Ponto cidade, o pessoal turístico. vem visitar. Ponto turístico, com certeza. E quem é que geralmente vocês recebem aqui? Como é o horário? Vem gente de São Paulo, A agendar a visita, porque muita gente, a gente tem que se preparar, arrumar gente para poder atender. Dona Marta, eu fiquei Obrigada, curioso, né? eu quero ir lá nessa produção pra gente ver. Vamos lá? Com certeza. Vamos. É aqui ao pé do forno a lenha que a goma de mandioca vira cambraia. Dona Marta, explica pra gente esse processo de fabricação aqui. O processo da cambraia é a goma, a feca da mandioca e a gente molha a goma, passa na peneira por 3 vezes, aí leva ao forno e no forno a lenha é que gera a cambraia. Agora sim, beiju e tapioca é a mesma coisa, mas a cambraia, a exatamente. diferença. A cambraia, é que a cambraia ela vai ficar crocante, né? Ela vai ficar igual um salgadinho, salgado, só que é crocante. E o beiju não é. O beiju, se você fizer ele hoje, amanhã ele não serve mais para você comer se você não amolecer ele, né? Sim. Ou no leite, ou no café, mas tem que amolecer. E a cambraia, você come por 6 meses, você come ela do mesmo Fica jeito. tranquilo, guardado, pode Fica do mesmo guardar. jeito. Você pode passar uma manteiguinha, você pode colocar um recheio de coco, um recheio de patê de frango, de qualquer coisa que você quiser, fica muito delicioso. Aí daqui da bacia, ela vai para o forno. Dona Marta, mas aqui vocês fazem mais de um tipo de cambraia, até em formatos diferentes, né? Faço. Eu faço a de alho, a de cebola, a de beterraba, a de gergelim, de couve, né, que é muito saudável. As crianças, mesmo né, quem gosta de beterraba, as crianças gostam muito. O formato é a compridinha e a redondinha, né? Porque a redondinha é mais para o pessoal colocar em espaço de festa, né? Que vai um patê de frango, um patê de coco, um patê de maionese com queijo, que o pessoal gosta muito. E o pessoal procura muito para degustar em festa, né? A redondinha, né? E a compridinha, quem gosta mais é os idosos. Agora, pra gente encerrar essa parte aqui do papo, Dona Marta, queria que a senhora comentasse sobre a cambraia. Assim, é um produto nordestino, saudável, né? Que não engorda, muito saboroso, simples, mas que tem toda uma delícia por trás. Né? Exatamente. Tem muita gente, muitos fregueses que chega aqui e diz assim: Dona Marta, a cambraia é de trigo? Eu digo, não tem nada a ver com trigo. Na verdade, todo mundo, tem muita gente que tem alergia a glúten, né? Aí pensa que eu coloco farinha de trigo. Não, é a goma, que é muito saudável, não engorda e não faz mal a ninguém. Dona Marta, a goma preparada vem aqui pro forno. Aí vem aqui pro forno, aqui nós fazemos a compridinha, que chama cambrainha pastel. E temos a redondinha também. Aqui é tudo no fogão a lenha, a Luzia no tá aí fogão a lenha, trabalhando. Qual é o segredo aí na hora de manusear, Dona Marta? A manuseação é você... Nós já estamos com a mão dormente, né? Do fogo. E usar muito cuidado, né? Porque a quintura também não é brincadeira, não. Aí você coloca ela, depois quando ela está começando a levantar, aí você vira ela e deixa ela secar. Não. Em cima da chapa. A senhora já me disse que vocês vêm todo dia, né? E qual é a produção de vocês? Quantas cambraias em média saem daqui por mês? É 1.000, 1.200, 1.300. Agora eu vou oferecer para vocês a cambrainha com coco para vocês verem que delícia. Ah! Licença. Muito bom. É deliciosa, tanto faz a cambrainha molinha assim, como a cambraia sequinha. Ela combina com vários recheios. Ô, Dona Marta, obrigado, viu? Obrigado. Não só por experimentar, mas por abrir a história de vocês aqui pra gente. Delícia, sim.
E chegou a hora de conhecer a chefe que vai comandar a cozinha desse episódio. É a Paula de Menezes, uma piauiense criada em Brasília, que veio realizar seu sonho aqui no Vale do São Francisco. E ela já tá aqui esperando a gente. Já tô aqui esperando vocês. Sejam bem-vindos à nossa Obrigado. cozinha da La Marie. Eu queria saber de você, como é que começa a sua história com gastronomia, assim? Que momento é que você olha para aquilo e diz, eu quero fazer? Então, a gastronomia na minha vida, desde criança, assim, né? Eu vejo minha mãe, minha avó, né? Minha mãe e minha avó, elas são muito ligadas à cozinha, né? E elas é aquela cozinha com amor, aquela cozinha bem afetiva. E aí, assim, nos meus 13 anos ali naquela adolescência, eu ficava com aquela curiosidade de fazer alguma coisa, né? E aí eu ia testando o que eu ia fazendo, pegando ali a experiência, o amor que minha mãe colocava naquilo. Comecei a arriscar um bolinho ali, um bolinho aqui. E aí os primeiros bolinhos não saía muito aquela coisa não, sabe? Eu botava com meus irmãos comer, mas aí com o tempo a gente vai aprimorando e aí veio também a Palmirinha. Eu assistia muito a Palmirinha na TV e aí acabava que a gente tinha muita receita e aí a receita via lá, eu via a receita na TV e aí eu aplicava em casa. Já que é da infância, tu lembra qual foi o primeiro bolo que tu fez? A de cenoura. Cenoura? Fiz bolo de cenoura com a calda de chocolate, que virou uma pedra, né? A calda de chocolate, aquela calda de chocolate bem antiga, que era craqueladinha, né? Com açúcar e chocolate em pó, que era Nescau, né? E aí ficou um bolo bem duro. Mas o povo achou até bom. Uhum. E depois refez as pazes aí com o bolo de cenoura? Aí refiz as pazes. Hoje é o nosso carro-chefe da La Marie, é o bolo de cenoura também. Eu entrei na área da saúde, né? Eu terminei a enfermagem, fiz minha pós na parte de enfermagem, trabalhei na enfermagem, mas aí na enfermagem eu levava minhas coisas para vender lá no hospital. Então eu vendia pão de mel, eu vendia alguns bombons e aí a gastronomia me resgatou de novo. E aí foi o processo de se capacitar, de se formar na área? Foi. Aí eu me capacitei, fiz a faculdade, fiz pós-graduações, eu também dou aula, né? Eu sou professora também na área. Dentro da gastronomia, você acabou escolhendo os doces, né? Que paixão foi essa? Ainda vem lá da infância? Foi algo ali de dom mesmo daquele setor? A gastronomia me encantou muito a parte da confeitaria, porque a confeitaria é uma confeitaria muito ampla, ela é precisa e ali você pode brincar, né? Você pode criar, colocar sua identidade na confeitaria ali no seu doce ou no seu bolo, no que for. Como é que você chega ao Vale do São Francisco, Paula? Então, cheguei no Vale do São Francisco porque eu tive um sonho, tinha um sonho na verdade, de abrir uma confeitaria, homenagear a minha mãe, né? La Marie é Maria em francês. E aí eu queria homenagear a minha mãe, era uma coisa que já vinha de muito tempo, que eu queria mesmo mostrar para as pessoas provarem meus bolos, meus doces, né? E aí vim parar aqui porque meu irmão já morava aqui. E aí eu caí de paraquedas aqui em Petrolina, por ser uma novidade também na região. E aí eu trouxe uma novidade para a região, que foi o primeiro croissant francês mesmo, com técnicas francesas, a trazer aqui para a região, e eu trouxe a La Marie junto com algumas coisas francesas, doces franceses para cá. Licença, para pegar a cambraia, que é um produto tipicamente daqui. Sim. E a gente acabou pedindo para você preparar a receita, né, desse produto. É isso que a gente quer acompanhar agora. Pronto, vamos lá fazer a receita da nossa cambraia recheada. Paula, a cambraia já está aqui. E qual é a receita que a gente vai aprender com ela? Então, eu separei uma receita assim regional daqui, né? Que tem a carne de sol, tem a nata, da região do Vale também tem a plantação de manga, né? E aí eu trouxe um pouco do maracujá também para uma acidezinha, para puxar um pouco a acidez, né? Então aqui a gente tem a carne de sol, temos a manteiga de garrafa, temos a nata, o queijo coalho, e aqui vem a parte da geleia, né? Que a geleia vai a manga, o maracujá, o açúcar e o limão pra gente fazer a geleia.
Para quem está assistindo, então vamos dar as medidas aí de ingredientes. Isso. Então aqui a carne de sol, a gente tem mais ou menos 600 gramas, tá? De carne de sol. Aqui tem 1,5 colher de sopa de manteiga de garrafa. Temos o alho e a folha de louro, dois alhos. E folha de louro, como tá pequenininho, eu botei 4 folhas de louros, tá? Pequena, que é que vai dar um sabor bom. Temos o queijo coalho, que é para decoração, tanto quanto o parmesão, a crosta de parmesão, tá? Temos a nata aqui tem mais ou menos umas 350 gramas. Aqui a água, eu botei 1/4 de água, mas ele vai aqui para geleia, tá? Então a geleia aqui a gente tem uma manga, Palmer ou Tommy, tá? A gente coloca uma manga. Tenho o maracujá, um maracujá só, tá? Uma unidade. E aqui eu tenho mais ou menos umas 80 a 100 gramas de açúcar refinado, tá? E um limão, um sumo de limão, tá bom? Que isso aqui vai para a geleia. E aí, qual é o primeiro passo da receita? E o primeiro passo a gente vai colocar primeiro a carne na panela de pressão, tá? Que é enquanto tá na pressão, que ela vai amaciar e a gente consegue desfiar ela para depois a gente colocar a nata. Então na panela de pressão vai a carne de sol, o alho e a folha de louro e metade da manteiga de garrafa, porque a outra metade eu vou para finalização quando a carne já estiver desfiada. Então vamos lá? Vamos lá. Aqui eu usei meia colher, tá, de manteiga de garrafa e coloquei a água só para cobrir, tá, a carne. Cobriu a carne, pronto. Aí a gente agora vai colocar na pressão e aí tampou, pegou pressão, conta de 30 a 40 minutos, tá certo? Enquanto tá no fogo aqui a carne, a gente vai deixar ela aqui, vai pegar pressão. A gente vai fazer a geleia, tá? E aí nós vamos para nossa geleia, que é manga, a polpa do maracujá, o açúcar refinado e a água, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, manga, a polpa do maracujá, açúcar refinado e a água. Aí aqui a gente vai deixar ela ferver. Quando ela ferver, tá? Ela vai virar uma geleia, a gente vai amassando, amolecendo a manga. E aí para dar consistência de geleia, tá? Então a gente vai deixar ela aqui até ela reduzir. Então ela fica nessa consistência, ó. Em ponto de geleia mesmo, tá? Aqui eu vou refogar a carne. Então, nossa carne na panela de pressão, a gente deixou de 30 a 40 minutos. E aí eu já deixei aqui, tá? Tá desfiada. Então, aqui ela já tá desfiada, tá certo? Então, aqui eu vou colocar na panela o restante da manteiga de garrafa, que ficou aquela outra colher. E aí eu vou ligar aqui a panela para ela ir derretendo, tá? Pra gente dar só uma derretida, pra gente colocar essa carne de sol, tá? Pra ela vir com um sabor aqui da região, tá bom? Então aqui, ó, manteiga da terra, ó, derretida, derreteu. Eu venho com a carne de sol, certo? Vou colocar a carne de sol já desfiada. Vou dar uma leve passadinha. Aqui é só ter um pouquinho de paciência pra gente poder deixar a carne dar uma esquentadinha, tá bom? E aqui eu vou colocar a nata agora, tá certo? Vou colocar a nata, coloco a nata toda. Ela vai ficar uma carne bem suculenta, tá? Com bastante sabor aí.
E a gente chegou àquele momento especial que é sentar à mesa e degustar o prato. Vamos lá. Vamos lá? Licença, tá? Vamos lá, pode provar. Eu também vou pegar uma canoinha. Por favor. Muito bom. Muito bom. O encontro dos sabores é muito bom. Você morde, aí mistura a geleia e vai descobrindo ali, aqui tá o queijo, né? Isso, muito bom, né? Muito ótimo. Tem um detalhe que eu queria lhe perguntar. O que é que o Vale do São Francisco também transformou em você? Porque aqui a gente já traz a manga, já traz aí umas outras coisas, outros elementos, você já trabalhava com isso. Foi um encontro também com a gastronomia daqui. Sim, para mim foi um encontro porque assim, cada região tem suas particularidades, né? Então aqui na região, o sertão, vem com... Aqui também tem muitas plantações de manga, uva, então acaba que assim... Eu fiz até geleias de uvas para outras receitas. Então, para mim, aqui aqui no Vale, acaba abrindo um leque, né, de invenções, de receitas, né? Então, para cá, eu achei bem legal essa diversidade, né? Aqui tem uma diversidade, né, de coisas, de produtos, e aí a gente acaba criando muita coisa, né? E recriando receitas. Diversidade está muito ligada à sua história também, né? Porque você é piauiense, você é criada lá em Brasília. Ah, sim. Vem pro Vale do São Francisco. Como é que esses territórios se encontram também na sua cozinha? No sabor. No sabor. Vem aí o sabor. Então, eu venho assim, nasci no Piauí, mas não só nasci, mas acaba que a gente tem um sangue nordestino, né? Então, tem um sangue nordestino, trouxe de Brasília algumas coisas também, então vem a junção e daí uma receita maravilhosa. Agora, deixa eu te perguntar, assim, quando você serve os seus pratos, qual é a sensação pra você, assim, quando você entrega seus doces ou um prato como esse? O que é que você espera causar? Então, eu fico só observando a pessoa, né, quando vai comer assim, porque a sensação é muito gostosa da gente ver a pessoa comendo uma coisa e assim, vai assim, em outro mundo, que delícia, né? Então, se você for tentar fazer essa receita, posta, marca a gente, marca a Lamarri também. Marca a Lamarri. Paula, obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado por nos receber. Que isso, eu que agradeço. E obrigado a você que acompanhou a gente. Na ponta